Bom, pessoal, vamos lá. Segunda videoaula da nossa revisão, onde a gente passou rapidamente ali na primeira videoaula de hoje, onde a gente falou sobre as unidades de força, os vetores, onde falamos dos quatro elementos que é encontrado dentro das unidades de força, que são aplicados dentro da biomecânica, né? E bom, pessoal, a gente vai entrar agora nos sistemas de alavanca, vamos relembrar nele aqui nessa segunda videoaula do nosso primeiro momento, beleza? Então a gente vai entrar agora nos sistemas de alavanca. Como você já sabe, nosso sistema de alavanca, nossos conceitos, né? Sistema de alavanca, que ele é uma barra rígida que sofre a ação de forças que tendem a rodar em torno de um eixo. Quais são esses eixos, né, que são encontrados dentro do corpo? Que são localizados, pessoal, totalmente dentro das articulações do nosso corpo, que onde são responsáveis pelas execuções dos exercícios, dos movimentos, né, que são realizados dentro delas. E quais são esses três elementos que são encontrados dentro do sistema de alavanca? Bom, ele tem um eixo, ou um fulcro, vocês podem chamar, a força de peso ou resistência, que é a número 2, e a terceira, que é a força de manutenção ou movimentação. Lembrando que tem a primeira, a barra rígida, que é essa linha reta, tem o eixo, que são as nossas articulações, a 2, que é a força de peso ou resistências, que é sempre encontrada próximo das extremidades dos nossos membros, e a força de manutenção e movimentação, que é o nosso braço de força, que ela é sempre também localizada próximo do nosso eixo, que é onde ocorre a utilização de força para executar algum movimento sobre esse eixo, sobre essa articulação. Bom, pessoal, continuando aqui nossa videoaula, como você já sabe, tem a barra rígida, o eixo de rotação, que são as articulações, a resistência e a força-potência, que vocês podem chamar dessa forma, ou braço de força, ou braço de resistência, ou eixo, vocês ficam a critérios no que chamar. Bom, o braço, né? Vamos às características. Os braços é a menor distância entre a linha de ação de força considerada e o eixo de rotação. Então, vocês podem ver que tem o braço de força, né? E o braço de resistência. E eles ficam, a maioria das vezes que a gente utiliza, ele fica sempre entre o eixo. Tanto o braço de força como o braço de resistência. Fica sempre localizado entre o eixo. Sistemas de alavanca, continuando o conceito, que ela pode ser definida como um sistema que contém uma estrutura firme e rígida, que pode ser girado ao redor de um ponto eixo, na qual duas forças são aplicadas em dois pontos. Existem vários exemplos de alavanca, sendo que no nosso corpo temos o sistema músculo-esquelético como principal demonstrador. Como você já sabe, o músculo esquelético que é responsável pela utilidade das forças. Assim, o ponto de apoio, onde a alavanca gira ao redor do nosso corpo, é realizado pelas articulações, que é onde é encontrado os eixos. Dessa forma, utilizamos as alavancas tanto nos gestos esportivos, quanto nos movimentos simples e complexos também da dança. Por exemplo, sempre com o objetivo de aumentar a força e velocidade do movimento, produzindo um ganho mecânico. O esqueleto humano é caracterizado por uma armadura móvel e através do qual ocorrem as alavancas. Você sabia que o esqueleto humano serve como instrumento principal para a produção de movimentos através das alavancas, mas também proporciona restrições da amplitude de movimento articular. Como a gente já falou mais lá na frente, né? Em movimentos e articulações, a gente tem as suas próprias angulações que eles conseguem alcançar. Mas se eles ultrapassam aquele nível de angulação que é correto para um determinado exercício, você já sabe que já é algo mais raro de acontecer, que acontece muito também com quem é contorcionista, né, que tem altos graus de flexibilidade, que eles conseguem ter uma angulação maior, até mesmo os ginastas, mas num ser humano dito como normal, né, que é visto no dia a dia, no nosso dia a dia, é muito difícil ele ultrapassar um grau, uma angulação de grau para um determinado membro no seu exercício. Vamos lá, continuando, pessoal. Sobre a unidade de forças, né, que há mais uma ainda das características, falando sobre força motriz, que é muito utilizada.
para que a alavanca seja movimentada, uma força maior precisa ser do que a resistência. Sempre tem que ter uma força maior do que a resistência. Ou seja, a força precisa vencer a resistência. No caso do corpo humano, representado pelos músculos que são responsáveis por gerar força e o torque necessário para movimentar as articulações. Dentro da biomecânica, esse componente é dominado de força motriz, que é proporcional às variações do movimento. A força motriz ela pode ser dividida em 3 partes básicas. Pessoal, lembre da força motriz, beleza? Lembre da força motriz. Bom, quais são esses 3 elementos de forças básicas? A resistência, é a força que precisa ser vencida. O braço de potência, que ela é definida pela distância perpendicular do ponto onde a força é aplicada no eixo de rotação, também conhecido como braço de força, ou braço de resistência, que é definido como a distância perpendicular do ponto onde é aplicada a resistência até o eixo de rotação. Onde é muito aplicado esse tipo de braço de resistência, pessoal, em exercícios isométricos, que é muito utilizado o braço de resistências para esse tipo de contração. E agora que conhecemos os elementos que compõem a força motriz, podemos estabelecer como é realizada a classificação das alavancas, que são as nossas 3 classificações de alavancas, né? A de interfixa, a interresistente e as interpotentes. Mas eu vou passar mais na frente para a gente entender esse sistema de alavancas, as classificações, né? Sobre músculos agonistas e antagonistas também, não podemos esquecer. Os músculos agonistas são responsáveis pela execução dos movimentos e os músculos antagonistas são contrários aos que executam os movimentos. Eles ajudam a manter, né, também os exercícios dos músculos antagonistas. As 3 classes de alavanca, como também a gente já estudou, já fizemos ela, já colocamos elas nas análises da biomecânica. Não esqueça de botar elas nas análises da biomecânica, se ela é interfixa, interresistente ou interpotentes. Então, nunca esqueça, quando vocês forem analisar algum determinado exercício utilizando a biomecânica, nunca se esqueça de classificar qual tipo de classe ela está sendo utilizada, ok? Então, temos essas 3. A primeira, interfixa, a segunda, interresistente e a terceira, interpotente. A primeira interfixa, o eixo fica localizado entre a força e potência, fica centralizado, como exemplo da gangorra, e ela pode ser tanto de velocidade como de força, e trata-se de uma alavanca que pode ser totalmente modificada. A segunda classe, interresistente. A resistência está entre o eixo e a força. Sabe aqueles exercícios isométricos que eu falei para vocês, né? De execução isométricas, onde a resistência fica mais próxima também do eixo e onde a força não é capaz de ser executada para realizar o movimento, de exercícios isométricos. Então, esses tipos de exercícios e movimentos são chamados, aliás, são classificados na classe de alavanca interresistentes. E a de terceira classe, interpotente, né? Vocês podem ver, a força já é mais próxima do eixo, né? Mais à frente do eixo, e a resistência nas extremidades, onde é mais localizados os exercícios, os movimentos que a gente executa no dia a dia ou na musculação. As alavancas anatômicas você já conhece, a interpotente é essa, que tem um eixo, o braço de força mais localizado próximo ao eixo, e a resistência nas extremidades. Como falei, mais uma vezinha, pessoal, barra rígida é o osso, o eixo é a articulação, a resistência é o peso dos segmentos ou a carga externa que está vindo, que é fora do corpo, e a força que atua na inserção dos músculos, que na maioria das vezes são de terceira classe, ou seja, a força está entre o eixo e a resistência. Alavancas anatômicas na primeira classe, onde vocês analisaram essa imagem e identificaram para mim. As alavancas anatômicas de segunda classe, que são as interresistentes, a outra era as interfixa, a primeira que foi passada na imagem anterior. E a terceira alavanca anatômica de terceira classe, que são as interpotentes, onde vocês já podem ver que tem um eixo, o braço de força, que é próximo ali das articulações do joelho, e a resistência que está sempre nas
extremidades. Pessoal, formas e movimentos, onde a gente vai ver formas e movimentos, onde a gente vai ver toda a combinação de exercícios que são encontrados nele, que são os movimentos, se a musculatura está tendo movimentações concêntricas, excêntricas, isométricas, isocinéticas, que foi outro tipo de contrações e movimentos que são encontrados dentro da musculatura, dentro da análise da biomecânica. Também falamos sobre a musculatura agonistas e antagonistas e as sinergistas, que vocês também devem conhecer esse tipo de musculatura. Qualquer coisa, se você tiver conteúdo sobre as formas de movimento, que é conteúdo da nossa avaliação, vocês podem estar assistindo a terceira videoaula de terça-feira, que está lá toda a explicação sobre formas e movimentos. Pessoal, finalizando nossa segunda videoaula, hoje só vai ser apenas 2 videoaulas que a gente vai ter hoje. A nossa terceira videoaula, que seria a revisão do nosso conteúdo de ontem, como está bastante recente, é bom vocês irem estudando esse último videoaula, que vai ser bastante importante para a nossa avaliação sobre os movimentos e as articulações, e os graus que são utilizados em cada movimento. Então, vocês podem estar estudando aquele videoaula como revisão, e essas 2 videoaulas ficam para as unidades de força, sistemas de alavancas e os movimentos, concêntricos, excêntricos, agonistas, antagonistas, que entram para dentro da análise da biomecânica, ok? Então, pessoal, essa é a nossa última videoaula de hoje. Teremos apenas essas 2 videoaulas. O nosso segundo momento vai ficar disponível para aqueles alunos que não participaram das atividades, que querem fazer suas correções de atividades para saber se está correto ou errado as suas análises biomecânicas. E caso os alunos que também já participaram, quiser participar desse debate, quiser ajudar o seu aluno nesse conteúdo de prova, vai ficar também disponível para vocês participarem. Caso vocês queiram lembrar de algo e deixar o conteúdo em dia, para quando chegar na prova, você já estiver fera já no conteúdo e tirar um 10, beleza? Pessoal, tenha todo mundo uma ótima semana, que o fim de semana de vocês seja de bastante estudo. Nossa próxima semana teremos a nossa avaliação, nossa segunda avaliação, e logo após, chegando no mês de agosto, teremos nosso primeiro encontro presencial com fé em Deus, né? Então, um abraço para todo mundo, bons estudos e uma boa avaliação na próxima semana.